Na noite em que os bombeiros chegaram na nossa casa, meu padrasto entendeu que o inferno que ele criou tinha se virado contra ele. Por 7 anos, ele me humilhou no escuro do meu quarto. Minha vingança foi humilhá-lo debaixo das luzes mais brilhantes da cidade inteira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Que alegria imensa poder conversar com vocês hoje. Me chamo Laurentina Serafina dos Santos, mas todo mundo aqui em Guaraniaçu me conhece como Dona Tina. Tenho 73 anos bem vividos e algumas histórias que o tempo não conseguiu apagar da memória. Nasci em Ibiporã, no Paraná, mas faz quase 30 anos que me estabeleci aqui nesse cantinho abençoado de Guaraniaçu, onde encontrei paz depois de tanto sofrimento. Hoje em dia, minha vida é simples e tranquila. Toda manhã, acordo com o sol nascendo, faço meu cafezinho no fogão, a lenha que teimo em manter. Café no fogão, a gás não tem o mesmo gosto, vocês sabem disso, né? Depois, vou cuidar das minhas plantas. Tenho um quintal cheio de ervas medicinais e flores coloridas, que são meu xodó. Cada plantinha tem seu nome e sua história. Converso com elas enquanto rego, acreditem vocês se quiser, mas plantas escutam a gente, viu? Nas terças e quintas, dou aula de bordado na Associação de Mulheres aqui da cidade. Comecei isso há uns 15 anos, quando a dona Madalena da farmácia me viu fazendo um pano de prato todo enfeitado e me perguntou se eu não queria ensinar as outras senhoras. No começo, era só um grupinho pequeno, 5 ou 6 mulheres. Hoje, temos mais de 20 alunas de todas as idades. Tem até moça jovem que vem aprender. Diz que é terapia para a ansiedade. E não é que funciona mesmo? Enquanto bordo, gosto de contar histórias da vida. As meninas ficam tudo de olho arregalado quando começo a falar. Dona Tina tem cada causo, elas dizem. E é verdade, minha vida dava um livro, daqueles grossos que a gente precisa de 2 dias para terminar de ler. Mas antes de continuar minha história, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo. Me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Sabem, meus queridos, nem sempre minha vida foi esse mar de rosas que é hoje. Teve um tempo em que vivi um pesadelo dentro da minha própria casa. Um tempo que me fez conhecer o que há de pior no ser humano, mas que também me ensinou sobre a força que a gente nem imagina que tem dentro de si. É dessa força que quero falar hoje, da força de uma menina que precisou crescer rápido demais para sobreviver. A história que vou contar não é fácil de ouvir, nem foi fácil de viver. É uma história sobre como uma menina de 14 anos encontrou um jeito de se livrar do monstro que vivia debaixo do mesmo teto que ela, usando apenas a inteligência e a coragem que Deus lhe deu. Porque às vezes, meus queridos, é nas situações mais difíceis que descobrimos do que somos capazes. Nasci em Ibiporã, numa casinha simples de madeira, dessas com assoalho que fazia barulho quando a gente pisava. Meu pai, Juvenal dos Santos, trabalhava na lavoura de café, que era o sustento de muita gente naquela época. Homem trabalhador, chegava em casa com as mãos calejadas, mas sempre trazia um sorriso no rosto, e quando podia, um punhadinho de balas para mim e meus irmãos. Minha mãe, Zulmira Conceição dos Santos, era costureira de mão cheia. Fazia vestidos para as moças da cidade e remendava as roupas dos trabalhadores da região. Com os retalhos que sobravam, ela fazia bonecas para mim e para minha irmã mais nova, a Divina. Éramos em 4 irmãos, eu, a mais velha. Depois vinha o Claudionor, que todo mundo chamava de Dió, a Divina, e o caçulinha, Gercildo, que não chegou a conhecer nosso pai. Nossa casa era pequena, mas aconchegante. Tinha 2 quartos, um para meus pais, outro onde nós 4 irmãos nos apertávamos em 2 camas.
A cozinha era o coração da casa, com um fogão a lenha que esquentava tudo nos dias de frio e uma mesa comprida onde fazíamos as refeições e eu fazia os deveres da escola. No quintal, tínhamos algumas galinhas, uma horta pequena e um pé de jabuticaba, que era a alegria da criançada quando dava frutos. A vida não era fácil, mas era boa. Acordávamos com o canto do galo e dormíamos cedo, depois que meu pai contava alguma história que ele inventava na hora. As histórias sempre tinham bichos da mata que falavam e ensinavam lições sobre honestidade e bondade. Eu adorava essas histórias e guardei muitas delas na memória para contar aos meus próprios filhos e netos anos depois. Na escola, eu era aplicada. A professora Elizabeth dizia que eu tinha jeito para os estudos e que devia continuar depois do primário, quem sabe até fazer o ginásio na cidade grande. Eu sonhava com isso, sabe? Sonhava em ser professora, igual a ela. Meus dias de criança eram cheios de brincadeiras simples. A gente jogava amarelinha no terreiro, brincava de roda cantando ciranda, cirandinha, pulava corda e fazia bonecas de espiga de milho. Minha melhor amiga era a Celina, filha do seu Orestes que tinha o armazém da esquina. A gente vivia junta, parecia até irmã. Ela me ensinava a fazer tranças no cabelo e eu ensinava ela a bordar, arte que aprendi com minha mãe desde os 6 anos de idade. Aos domingos, íamos todos à missa na igrejinha de São Benedito. Depois, quando dava, tomávamos sorvete na pracinha. Era um luxo raro, mas meu pai fazia questão sempre que podia. Dia de domingo é dia de alegrar o coração, ele dizia. Foi justamente num domingo, quando eu tinha 9 anos, que minha vida começou a mudar. Lembro como se fosse hoje. Estávamos voltando da missa quando meu pai começou a tossir, uma tosse feia que não parava. Minha mãe ficou assustada, mas ele disse que não era nada, só poeira da estrada. Mas não era poeira, não. No dia seguinte, a tosse veio acompanhada de febre alta. Em uma semana, meu pai estava acamado, com uma pneumonia que os remédios do Dr. Vicente, único médico da cidade, não conseguiam curar. Naquele tempo, o hospital mais próximo ficava em Londrina, a quase 40 quilômetros de distância. Quando finalmente conseguimos levar meu pai até lá, já era tarde demais. A doença tinha tomado conta dos pulmões dele. Ele ficou internado por 2 semanas, definhando dia após dia, até que seu corpo não aguentou mais. Eu tinha acabado de completar 10 anos quando me tornei meio órfã. A morte do meu pai deixou um buraco enorme na nossa família. De repente, minha mãe se viu sozinha com 4 filhos para criar. O Dió, que tinha apenas 8 anos, tentava ajudar fazendo bicos na roça, mas ganhava uma mixaria. Minha mãe costurava dia e noite, os olhos quase fechando de tanto sono, mas mesmo assim o dinheiro mal dava para comprar comida. Foi nessa época que começamos a passar necessidade de verdade. Teve dias que jantávamos apenas canjiquinha rala, com um pouquinho de banha. Minha mãe sempre dizia que estava sem fome para que sobrasse mais para nós, mas eu via ela ficando cada dia mais magra, mais abatida. Os olhos dela, que antes brilhavam quando meu pai chegava em casa, agora estavam sempre vermelhos de tanto chorar escondido. 1 ano depois da morte do meu pai, minha mãe conheceu o Ademar Figueiredo numa festa de São João. Ele era caminhoneiro, transportava produtos agrícolas para São Paulo e outras cidades grandes. Um homem alto, de fala mansa e jeito simpático. Começou a aparecer lá em casa trazendo presentes, um pacote de bolacha recheada para nós crianças, um corte de tecido bonito para minha mãe. Dizia que queria ajudar uma viúva tão bonita e trabalhadora. Minha mãe, coitada, via nele uma tábua de salvação para nossa família que afundava em dívidas. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples, na mesma igreja onde tínhamos velado meu pai. Lembro que a divina chorou o tempo todo, dizendo que não queria outro pai. O Dió ficou de cara fechada, sem falar com ninguém. Só o Gersildo, que era muito pequeno e mal se lembrava do nosso pai verdadeiro, pareceu contente com a novidade. Quanto a mim, sentia algo estranho no estômago, como um pressentimento ruim, mas não sabia explicar o quê.
Afinal, o Ademar sempre foi educado comigo, até me deu um caderno novo para a escola, coisa que eu não tinha há muito tempo. Na primeira semana depois do casamento, tudo parecia bem. Ademar ajudou a consertar o telhado que pingava quando chovia, trocou algumas tábuas podres do assoalho, até pintou a cerca do quintal. Minha mãe sorria de novo, e isso me deixava feliz. Mas logo as coisas começaram a mudar. Foi sutil no começo, quase imperceptível. Um olhar mais demorado na minha direção durante o jantar. Um elogio que me deixava desconfortável. A mão que, sem querer, tocava meu ombro ou meu cabelo quando minha mãe não estava olhando. O tempo foi passando e aqueles olhares e toques acidentais do Ademar foram ficando mais frequentes, mais atrevidos. Eu tinha 12 anos quando as coisas pioraram de vez. Lembro bem porque foi logo depois da minha primeira menstruação. Minha mãe tinha me explicado o básico, me dado uns panos que ela mesma costurou para eu usar e disse que agora eu estava virando moça. Foi como se aquilo tivesse acendido uma luz nos olhos do meu padrasto. Uma luz que me gelava por dentro. Naquele tempo, nossa casa já tinha passado por algumas mudanças. Ademar convenceu minha mãe que precisávamos de mais espaço, então ele mesmo construiu mais um quarto nos fundos. Os meninos ficaram num quarto, eu e a Divina em outro. Ele dizia que eu, como a mais velha, precisava de privacidade agora que estava ficando moça. Mal sabia eu que aquela privacidade era a coisa que eu menos teria nos anos seguintes. Tudo começou numa noite em que minha mãe precisou ficar no hospital com o Gersildo, que tinha pegado uma pneumonia brava. Ademar ficou em casa conosco. Depois que o Dió e a Divina dormiram, ele veio até meu quarto com uma desculpa qualquer, dizendo que estava preocupado comigo, que eu andava muito calada. Se sentou na beira da minha cama, passou a mão no meu cabelo. Eu estava deitada, encolhida como um bichinho assustado, o coração batendo tão forte que achei que ia sair pela boca. Laurentina, você sabe que eu gosto muito de você, né? Ele disse com aquela voz mansa dele. Você é a filha mais velha, a mais responsável. Sua mãe tem muito orgulho de você, e eu também. Não consegui responder. Tinha um nó na minha garganta. Você já tá virando moça. Tão bonita. Precisa aprender umas coisas da vida. A mão dele desceu do meu cabelo para meu ombro, e depois mais para baixo. Fechei os olhos com força, fingindo que estava dormindo. Talvez se ele achasse que eu tinha pegado no sono, iria embora. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu naquela noite, e em tantas outras depois, é algo que eu não consigo descrever com palavras. Não é que não me lembre, lembro de cada detalhe, cada cheiro, cada som. É que tem coisas que são difíceis demais até de pronunciar, que doem só de pensar. Aquela foi a primeira de muitas noites em que o Ademar vinha ao meu quarto quando todos estavam dormindo. No começo, ele era cuidadoso para não deixar marcas, para não fazer barulho. Dizia que era nosso segredinho, que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse, que iam me culpar, dizer que eu tinha provocado. E o pior, dizia que se eu contasse, ele ia fazer o mesmo com a Divina, que na época tinha só 9 anos. Foi essa ameaça que me manteve em silêncio. Eu podia aguentar qualquer coisa, e aguentei, para proteger minha irmãzinha. Tentei contar para minha mãe uma vez, de forma indireta. Disse que o Ademar estava mexendo comigo, que vinha no meu quarto à noite. Ela ficou brava, me deu um tapa na cara. Disse que eu estava inventando coisas, que devia ter vergonha de falar assim do homem que estava sustentando nossa família, que sem ele estaríamos todos passando fome. Naquele dia, entendi que estava sozinha nessa luta. O Dió, meu irmão, começou a desconfiar de alguma coisa quando eu tinha uns 13 anos. Ele me via chorar escondido, notava os olhares de pavor que eu lançava para o Ademar. Uma noite, ele me perguntou direto: "Ele tá fazendo alguma coisa com você, não tá?" Não precisei responder. Meu silêncio e minhas lágrimas disseram tudo. Meu irmão, que na época tinha só 11 anos, quis confrontar o Ademar. Implorei que não fizesse isso. Ele é muito mais forte que você, Dió. Vai te machucar. E depois vai ser pior para mim. Ele entendeu,
mas passou a tentar me proteger do jeito dele. Inventava desculpas para ficar perto de mim à noite. Dizia que estava com medo de temporal e vinha dormir no chão do meu quarto. Funcionava às vezes, mas não sempre. Na escola, meu rendimento começou a cair. Eu, que sempre tinha sido boa aluna, agora mal conseguia me concentrar. Dormia na carteira porque passava as noites em claro, com medo. A professora Elizabeth chamou minha mãe para conversar. Disse que estava preocupada comigo, que eu parecia assustada o tempo todo, que tinha perdido o brilho nos olhos. É só fase de adolescente, minha mãe respondeu, sem olhar direito para a professora. Ela tá se achando querendo chamar atenção. Quanto mais o tempo passava, mais ousado o Adhemar ficava. Já não se contentava apenas com as visitas noturnas. Começou a me encurralar em cantos da casa quando ninguém estava olhando, a passar a mão em mim enquanto eu lavava a louça, a fazer comentários indecentes sobre meu corpo na frente dos outros, disfarçados de brincadeira. Um dia, quando eu tinha 14 anos, minha amiga Celina me viu chorando atrás da escola. Sentou-se ao meu lado e perguntou o que estava acontecendo. Algo no olhar dela, na genuína preocupação, fez com que eu quase contasse tudo. Quase. Mas as ameaças do Adhemar ecoavam na minha cabeça. O que ele faria com a Divina, como ele machucaria o Dió se soubesse que eu tinha falado. É só briga em casa, menti. Celina não acreditou. Laurentina, eu te conheço desde que a gente aprendeu a andar. Sei quando você tá mentindo. Desviei o olhar. Tem coisas que a gente não pode contar pra ninguém, Celina. Nem pras melhores amigas. Ah, ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse algo que nunca esqueci. Quando a gente guarda coisas ruins dentro da gente, elas crescem como veneno. Se você não puder falar, escreve. Escreve num papel e queima depois. Pelo menos não fica tudo preso aí dentro. Aquele conselho mudou minha vida. Naquele mesmo dia, peguei um caderno velho da escola e comecei a escrever. Escrevi tudo, cada detalhe horrível, cada noite de terror, cada ameaça. Escrevi sobre como me sentia suja, usada, como tinha vergonha de existir. Escrevi sobre como sonhava em fugir, em levar meus irmãos para longe daquela casa. Escrevi e chorei até não ter mais lágrimas. Quando terminei, escondi o caderno num buraco que descobri sob uma tábua solta embaixo da minha cama. Não tive coragem de queimar como Celina sugeriu. Aquelas palavras, por mais dolorosas que fossem, eram a única prova que eu tinha de que não estava louca, de que aquilo tudo estava realmente acontecendo. As visitas noturnas do Adhemar começaram a seguir um padrão. Toda vez que ele voltava de viagem, depois de passar alguns dias na estrada com o caminhão, a primeira noite era a pior. Era como se ele tivesse guardado toda a maldade para despejar de uma vez. Essas eram as noites que eu mais temia. Com o tempo, aprendi alguns truques para tentar me proteger. Dormia com várias camadas de roupa. Empilhava objetos na porta que fariam barulho se alguém entrasse. Às vezes fingia estar muito doente, com febre ou dor de estômago. Nada disso adiantava muito. O pior de tudo era o ritual de humilhação que ele fazia questão de manter. Não bastava o abuso em si. Ele precisava me fazer sentir pequena, indefesa. Antes de qualquer coisa, me obrigava a ajoelhar na frente dele, como se estivesse rezando. É para você aprender seu lugar, dizia. Aquele momento de joelhos no chão frio era quase pior que tudo que vinha depois. Minha mãe, minha mãe. Acho que no fundo ela sabia, ou pelo menos desconfiava, mas escolheu não ver. Escolheu a segurança de ter um homem em casa, um provedor. Quantas vezes eu a peguei chorando sozinha na cozinha, tarde da noite. Quantas vezes vi o olhar dela desviando do meu quando o Adhemar saía do meu quarto. Era como se tivéssemos feito um pacto silencioso. Eu não falava nada, ela não perguntava nada. Os anos foram passando e aquele pesadelo se tornou minha rotina. Quando fiz 15 anos, percebi que não era mais uma menina assustada. Era uma jovem com raiva crescendo dentro do peito. Uma raiva que eu tinha que esconder, mascarar com obediência e medo, mas que fervia por dentro como água no fogão a lenha.
Ademar continuava com suas viagens de caminhão, trazendo às vezes presentes para todos. "Olha que homem bom! Pensa em todo mundo", minha mãe dizia orgulhosa. Para os outros, ele dava doces, brinquedos baratos, fitas de cabelo. Para mim, guardava outras coisas que aconteciam quando todos dormiam. O ritual continuava o mesmo. Ele entrava no meu quarto, mandava eu me ajoelhar e depois vinha o inferno que durava minutos que pareciam uma eternidade. Com o tempo, deixei de chorar. As lágrimas secaram, como se meu corpo tivesse entendido que não adiantava gastar essa água toda. Eu ficava parada, olhando para um ponto fixo na parede, esperando acabar. Uma noite, depois que ele saiu do meu quarto, fiquei pensando sobre como ele fazia questão daquela humilhação, do ajoelhar. Era mais que um abuso, era uma demonstração de poder. Ele precisava me ver de joelhos para se sentir poderoso. Essa revelação plantou uma semente dentro de mim, uma sementinha de revolta que aos poucos foi criando raiz. Na escola, a professora nova, Dona Marta, me chamou depois da aula um dia. "Laurentina, você é inteligente, mas está sempre com a cabeça longe. Aconteceu alguma coisa?" Balancei a cabeça, negando como sempre fazia. Ela continuou. "Sabe, quando eu tinha sua idade, também passei por coisas difíceis em casa. Se quiser conversar, estou aqui." Olhei para ela, surpresa. Era a primeira vez que um adulto parecia realmente entender que havia algo errado, sem eu precisar dizer nada. Mas mesmo assim, não consegui falar. As ameaças do Ademar estavam sempre presentes na minha cabeça. "Obrigada, professora", foi tudo que consegui dizer. Nessa época, meu irmão Dió, que já estava com 13 anos, começou a enfrentar mais abertamente o Ademar. Não dizia nada específico sobre o que sabia, mas questionava ordens, respondia atravessado, ficava entre mim e o padrasto sempre que podia. Ademar não gostava nada disso. Um dia pegou o Dió respondendo e deu uma surra tão grande nele que o menino ficou com o olho roxo por 2 semanas. "Isso é para aprender a respeitar quem traz comida para casa", ele disse, enquanto minha mãe chorava baixinho num canto, sem coragem de interferir. Depois desse dia, o Dió veio falar comigo, com o olho ainda inchado. "Tina", ele disse, usando o apelido de infância, "a gente precisa sair daqui. Eu vou juntar dinheiro, trabalhar onde der, e a gente foge. Leva a Divina e o Gersildo junto." "E como a gente vai viver, Dió? Somos tudo menor de idade ainda." "Não sei, mas a gente dá um jeito. Qualquer coisa é melhor que isso aqui." Aquela conversa acendeu uma pequena chama de esperança. Dió começou a trabalhar depois da escola, fazendo bicos carregando sacolas na feira, ajudando na carga e descarga de caminhões. Cada centavo que ganhava, escondia num buraco na parede, atrás de um tijolo solto no quartinho deles. Enquanto isso, continuei escrevendo no meu caderno. Já tinha preenchido quase todas as páginas. Escrever era minha única válvula de escape, a única forma de não enlouquecer completamente. Às vezes, relia o que tinha escrito meses antes e via como aquele pesadelo tinha evoluído, como cada vez ficava pior. Era como um diário do meu inferno pessoal. Uma noite, acordei assustada com um barulho. Não era Ademar. Ele estava viajando. Era minha mãe, revirando minhas coisas. Fingi que continuava dormindo, espiando pela fresta dos olhos. Vi quando ela achou o caderno, escondido naquele buraco sob a tábua solta. Meu coração disparou. Ela levou o caderno e saiu do quarto. Fiquei deitada, paralisada, o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar minhas costelas. O que aconteceria agora? Ela ia finalmente entender? Ia me ajudar? Ou ia me culpar de novo? Não dormi nada pelo resto da noite. De manhãzinha, quando levantei para ajudar no café, minha mãe já estava na cozinha. Olhei para ela, tentando decifrar sua expressão, mas ela agiu como se nada tivesse acontecido. Não mencionou o caderno. Não falou nada diferente do normal. Naquela noite, procurei desesperadamente pelo caderno no meu esconderijo, mas ele não estava mais lá. Minha mãe tinha levado. Mas por quê? Para confrontar Ademar?
Para me proteger? Para queimar e apagar as provas? A resposta veio 2 dias depois, quando Ademar voltou de viagem. Estava tudo normal durante o jantar. Ele contando histórias da estrada, minha mãe rindo das piadas sem graça, meus irmãos comendo em silêncio. Eu mal conseguia engolir a comida, imaginando o que viria depois. Como sempre, todos foram dormir, e eu fiquei no meu quarto, esperando o inevitável. A porta se abriu e ele entrou. Mas havia algo diferente. Ele não estava sozinho. Minha mãe estava com ele. Fiquei olhando para os dois, confusa, assustada. Minha mãe segurava algo nas mãos. Meu caderno. Encontrei isso, ela disse, a voz fria como nunca tinha ouvido antes. Muita imaginação você tem, menina. Ademar pegou o caderno, folheou algumas páginas e deu uma risada. Então é isso que você fica escrevendo? Histórias de terror sobre mim? Não são histórias, consegui dizer, a voz trêmula. É tudo verdade. Minha mãe se aproximou da cama. Verdade? Você acha que alguém vai acreditar nisso? Que meu marido, um homem respeitado, faz essas coisas com você? Todo mundo vai achar que você está inventando, que você é maluca. Foi naquele momento que entendi. Minha mãe não só sabia como era cúmplice. Ela tinha escolhido o lado dele. Você devia agradecer, ela continuou. Agradecer por ter um teto, comida na mesa. Sem ele, a gente não seria nada. E é assim que você retribui? Escrevendo essas mentiras? Ademar colocou o caderno em cima da cômoda. Sabe o que acho, Zulmira? Acho que a menina precisa aprender uma lição. Aprender a respeitar a família. Minha mãe assentiu. Concordo. Foi a noite mais longa da minha vida. Com minha mãe sentada numa cadeira no canto do quarto, observando, Ademar fez o que sempre fazia. Mas pior. Muito pior. Como se quisesse provar um ponto. Como se quisesse me quebrar de vez. E durante todo o tempo, tive que olhar para o rosto impassível da minha própria mãe, que não movia um músculo para me ajudar. Quando finalmente acabou e eles saíram do quarto, fiquei deitada olhando para o teto, sem lágrimas, sem nada. Um vazio enorme tinha tomado conta de mim. Algo dentro de mim tinha se quebrado naquela noite. Não minha força, mas minha esperança de que um dia alguém me salvaria. Entendi que se quisesse sair daquele inferno, teria que fazer isso sozinha. Na manhã seguinte, minha mãe agiu como se nada tivesse acontecido. Serviu café, falou sobre o tempo, planejou o almoço. O caderno estava em cima da mesa da cozinha, exposto, como um troféu doentio da vitória dele sobre mim. Quando todos saíram, Ademar para o trabalho, minha mãe para levar os menores na escola e Dió para um de seus bicos, peguei o caderno. Pensei em queimá-lo, em destruir aquela prova da minha humilhação. Mas algo me impediu. Em vez disso, sentei-me à mesa e comecei a folhear as páginas, relendo meu próprio sofrimento, escrito com letra trêmula de adolescente. Foi ali, naquela mesa, com o sol entrando pela janela da cozinha, que tive uma ideia. Uma ideia terrível e brilhante ao mesmo tempo. Se aquele caderno tinha sido usado contra mim, talvez eu pudesse usá-lo também. Não como prova. Ninguém acreditaria mesmo. Minha mãe estava certa nisso, mas como inspiração. Na garagem, onde Ademar guardava suas coisas de trabalho, havia várias ferramentas e produtos. Entre eles, um tubo grande de cola industrial, dessas fortes que ele usava para pequenos reparos no caminhão. Uma cola que, segundo ele mesmo dizia, gruda até a alma no lugar. Peguei o caderno e escrevi uma última entrada. Mas essa não era sobre o passado. Era sobre o futuro. Sobre como eu faria aquele homem pagar por cada noite de terror que me fez passar. Sobre como usaria contra ele a própria humilhação que tanto gostava de me impor. Aquela noite, depois do que aconteceu com minha mãe e o caderno, não consegui dormir. Fiquei olhando pela janela, vendo as estrelas no céu de Ibiporã, pensando que em algum lugar, sob o mesmo céu, existiam pessoas vivendo vidas normais, sem medo de adormecer em suas próprias camas. Decidi que eu também merecia essa vida. Passei os 3 dias seguintes observando a rotina de Ademar com uma atenção que nunca tinha dedicado antes.
Notei como ele guardava certas coisas sempre no mesmo lugar, como tinha rituais antes de dormir e depois de acordar. E principalmente observei onde guardava aqueles objetos que usava nas suas visitas noturnas. Numa gaveta da cômoda do quarto dele e da minha mãe, havia uma caixinha de madeira. Uma vez, quando ninguém estava em casa, tive a coragem de olhar dentro dela. Era lá que guardava aquelas coisinhas de borracha que ele sempre tirava do bolso antes de... Bem, vocês entendem? Ele era cuidadoso com isso, pelo menos. Talvez o único cuidado que tinha. Foi então que o plano começou a tomar forma na minha cabeça. Não precisaria de armas ou venenos. A ferramenta da minha libertação já estava ali, na garagem, naquele tubo de cola industrial. Uma cola tão forte que, segundo o próprio Adhemar, nem água quente tira. Tinha que esperar o momento certo. Uma noite em que minha mãe não estivesse em casa, em que pudesse agir sem interrupções. A oportunidade surgiu mais rápido do que eu esperava. Tia Jurema, irmã da minha mãe que morava em Londrina, teve um derrame. Não era grave, mas precisava de alguém para ajudar nos primeiros dias em casa depois do hospital. Minha mãe decidiu que iria, levando o Gersildo e a Divina com ela. Dió ficaria para seus trabalhos e eu ficaria para cuidar da casa. Não se preocupe, Adhemar disse para minha mãe enquanto ela arrumava a mala. Eu cuido da Laurentina. O olhar que trocaram disse tudo o que eu precisava saber sobre o que aquilo significava. No dia em que minha mãe partiu, esperei até Dió sair para o trabalho e Adhemar ir para a oficina onde seu caminhão estava sendo consertado. Com a casa vazia, fui até o quarto deles e abri a gaveta. A caixinha estava lá, como sempre. Tirei um daqueles pacotinhos, apenas um, para não levantar suspeitas, e o levei comigo até a garagem. Com o coração batendo como um tambor de escola de samba, peguei o tubo de cola industrial. Li as instruções com cuidado. Perigo. Causa aderência imediata e permanente em contato com a pele. Use luvas de proteção. Encontrei um par de luvas velhas de jardinagem e as coloquei. Com muito cuidado, abri o pacotinho e coloquei apenas algumas gotas da cola dentro dele, espalhando bem nas bordas internas. Depois, selei novamente, exatamente como estava antes. Coloquei-o de volta na caixinha, no exato mesmo lugar onde estava. O resto do dia passou num borrão de ansiedade e medo. E se ele descobrisse antes? E se não funcionasse? E se funcionasse? O que aconteceria depois? Não tinha respostas. Só sabia que não podia mais viver daquele jeito. Dió voltou primeiro do trabalho. Preparei o jantar para nós dois, como sempre fazia. Ele notou que eu estava diferente. O que foi, Tina? Tá com uma cara esquisita. Não é nada, respondi, tentando parecer normal. Só preocupada com a tia Jurema. Ele pareceu acreditar, ou pelo menos fingiu acreditar. Depois do jantar, fui para o meu quarto mais cedo, dizendo que estava com dor de cabeça. Na verdade, não queria estar perto quando Adhemar chegasse. Não sabia se conseguiria olhar para ele sem que meu rosto entregasse tudo. Deitei na cama, esperando. Ouvi quando Adhemar chegou, quando conversou brevemente com o Dió, quando foi tomar banho. Cada som da casa parecia amplificado naquela noite. O ranger das tábuas do assoalho, a água correndo nos canos, até mesmo o vento nas folhas da jabuticabeira lá fora. Fingi estar dormindo quando ele veio verificar se eu estava no quarto. Senti seu olhar sobre mim por longos segundos antes que fechasse a porta. Aquela não seria a noite. Ele estava cansado. Disse algo sobre ter que acordar cedo para buscar o caminhão. Eu teria que esperar. Os 3 dias seguintes foram de pura tensão. Minha mãe ligou para dizer que ficaria mais tempo com a tia, talvez uma semana. Adhemar continuava sua rotina normal, saindo cedo, voltando tarde. Eu andava pela casa como um fantasma, esperando, sempre esperando. Foi na 4ª noite após minha mãe ter partido que ele finalmente veio ao meu quarto. Como sempre, tarde da noite, quando achava que o Dió estava dormindo. Como sempre, me mandou ajoelhar. Como sempre, abriu o zíper da calça e pegou um daqueles pacotinhos do bolso. Fiz o que ele mandou,
ajoelhando-me no chão frio, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu sabia o que estava por vir, e não era só o horror de sempre. Era a minha libertação. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu depois. Não preciso e nem quero. Só vou dizer que no momento em que ele percebeu que algo estava errado, que algo estava grudando onde não devia, já era tarde demais. A cola já tinha feito efeito. Primeiro veio a confusão, depois a dor, e então o pânico. Ele tentou se soltar, puxar, arrancar, o que só piorou tudo. Os gritos começaram baixos, abafados pela tentativa de não acordar ninguém, mas logo se transformaram em uivos de dor e desespero. Dió acordou com o barulho e veio correndo até meu quarto. A cena que encontrou deve ter ficado gravada na mente dele para sempre. Seu padrasto, parcialmente despido, contorcendo-se de dor, preso em si mesmo da forma mais humilhante possível. O que aconteceu? Dió perguntou, os olhos arregalados. Acho que ele teve um acidente, respondi, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Melhor chamar ajuda. Ademar, entre gritos de dor, me olhou com uma mistura de ódio e súplica. Não chama ninguém. Me ajuda. Né? Mas eu já estava pegando o telefone. Naquela época, não existia SAMU ainda. Liguei para o único número de emergência que conhecíamos, os bombeiros. Emergência, qual o seu problema? Disse a voz do outro lado da linha. Meu padrasto, ele teve um acidente. Está com algo colado nele mesmo. Não consegue se soltar. Está com muita dor. Houve uma pausa do outro lado. Colado? Como assim colado? Cola industrial, respondi. Ele estava consertando algo e agora está preso. O homem do outro lado da linha deve ter entendido mais do que falei, porque após um momento de silêncio, disse apenas: Estamos a caminho. Mantenha a calma. Os minutos que se seguiram foram caóticos. Ademar, deitado no chão do meu quarto, contorcendo-se de dor. Dió, parado na porta, alternando entre olhar chocado para o padrasto e olhar interrogativo para mim. E eu, sentada na cama, observando tudo como se assistisse a um filme pela televisão. Quando os bombeiros chegaram, as luzes da viatura iluminaram toda a rua. Vizinhos curiosos começaram a sair de suas casas para ver o que estava acontecendo. O barulho da sirene acordou quase todo o quarteirão. Os bombeiros, eram 4 homens, entraram na casa com equipamento médico. Quando viram a situação, houve um momento de choque, seguido de um profissionalismo que admiro até hoje. Não riram, não fizeram comentários, apenas avaliaram clinicamente o problema. Precisamos levá-lo ao hospital, disse o que parecia ser o chefe. Isso vai precisar de atenção médica especializada. Colocaram Ademar numa maca, cobrindo-o o melhor possível, mas não havia como esconder completamente a natureza do acidente. Enquanto o carregavam para fora, ele olhou para mim uma última vez. Naquele olhar, vi que ele sabia. Sabia que não tinha sido acidente nenhum. Precisa de alguém para acompanhá-lo? Um dos bombeiros perguntou. Somos só nós 2 em casa, respondi, indicando eu e o Dió. Somos menores. Nossa mãe está viajando. O bombeiro assentiu. Tem alguém que possamos chamar? Algum parente? Tem nossa tia em Londrina, mas é longe, e ela está doente. Entendo. Bem, vamos levá-lo para o hospital. Vocês 2 ficam aqui. Tem algum vizinho que possa ficar com vocês até resolvermos isso? Dió sugeriu Dona Genoveva, uma senhora que morava ao lado e sempre foi boa com a gente. Os bombeiros foram até lá, explicaram a situação, ou pelo menos parte dela, e Dona Genoveva veio ficar conosco. A ambulância partiu, levando Ademar para o hospital em Londrina, o único que teria recursos para lidar com aquele tipo de emergência. Ficamos sabendo depois que precisaram chamar um médico especialista de São Paulo, que levou horas para chegar. O caso era inédito na região. Naquela mesma noite, sentados na sala com Dona Genoveva, Dió me perguntou em voz baixa. Foi você, não foi? Fez de propósito. Olhei nos olhos dele.
Ele nunca mais vai encostar em mim, Dio. Nunca mais. Meu irmão não falou nada por um momento. Depois apenas assentiu. Bem feito. De manhã, a polícia veio à nossa casa. Um acidente tão estranho levantava suspeitas. Me levaram para a delegacia para fazer perguntas. Foi lá, sentada numa sala com um delegado e uma assistente social, que finalmente contei tudo. O caderno, as noites de terror, a cumplicidade da minha mãe, o plano da cola. No início, vi descrença nos olhos deles, mas à medida que eu falava, que descrevia com detalhes que nenhuma menina de 15 anos deveria conhecer, a descrença foi dando lugar à indignação e depois à raiva. Não de mim, mas por mim. Por que não contou antes? A assistente social perguntou, segurando minha mão. Ele ameaçava fazer a mesma coisa com minha irmã, respondi. E quando tentei contar para minha mãe, ela não acreditou, ou fingiu não acreditar. A mulher apertou minha mão com mais força. Agora você está segura. Ele não vai mais tocar em você. O delegado, um homem já de certa idade, ficou em silêncio por muito tempo depois que terminei meu relato. Finalmente disse: Você sabe que o que fez foi perigoso, não sabe? Podia ter dado muito errado. Sei, respondi. Mas já estava dando muito errado há anos. Ele assentiu, como se entendesse. Vamos cuidar para que você e seus irmãos fiquem seguros. Sua mãe está voltando hoje. Ela vai ter que responder por muita coisa também. Quando minha mãe voltou de Londrina com a Divina e o Gersildo, já encontrou a casa cheia de policiais e assistentes sociais. A cara dela ao entrar e ver toda aquela gente foi algo que nunca vou esquecer. Primeiro o choque, depois a confusão, e finalmente o medo quando percebeu que seu castelo de mentiras tinha desmoronado. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, segurando a mão do Gersildo com força. Foi o delegado Honório quem respondeu. Senhora Zulmira, precisamos conversar sobre sua filha Laurentina e seu marido Ademar. A levaram para uma sala separada, enquanto uma assistente social, Dona Marilda, ficou com a gente na cozinha. Ela era uma mulher de meia idade, com olhos bondosos e mãos que pareciam ter segurado muitas outras mãos trêmulas como as minhas. Agora vocês estão seguros, ela nos garantiu, servindo um copo de água para cada um. Ninguém vai machucar vocês. Divina, com seus 12 anos, não entendia direito o que estava acontecendo. Gersildo, então, com apenas 10, menos ainda. Só o Dió, sentado ao meu lado, sabia a verdade. Ele pegou minha mão por baixo da mesa e apertou, um gesto silencioso de apoio que valia mais que 1000 palavras. Os gritos da minha mãe começaram alguns minutos depois. Mentira! Ela está mentindo! Meu marido nunca faria isso! Divina começou a chorar, assustada com os gritos. Dona Marilda a abraçou, tentando acalmá-la. Está tudo bem, querida. São só adultos conversando. Às vezes adultos falam alto quando o assunto é difícil. Mas não era só conversar alto. Minha mãe estava desesperada vendo seu mundo desabar. Quando finalmente saiu da sala, tinha o rosto vermelho e inchado de chorar. Olhou para mim com uma mistura de raiva e algo mais. Algo que parecia quase arrependimento. Por que, Laurentina? Por que fez isso com nossa família? Antes que eu pudesse responder, o delegado interveio. Senhora, as evidências são claras. O depoimento da sua filha, as declarações médicas sobre o estado do seu marido, até mesmo o caderno que encontramos na casa. Tudo confirma o abuso sistemático. Caderno? Que caderno? Ela perguntou confusa. O caderno onde sua filha escreveu sobre tudo o que acontecia. Aquele mesmo que você mostrou ao seu marido para humilhá-la. O rosto dela empalideceu. Eu não... Foi aí que entendi. Ela nunca tinha lido o caderno. Tinha encontrado, sim, mas apenas mostrado ao Ademar sem realmente ler o conteúdo. Talvez por medo de confirmar o que no fundo já sabia. Talvez por covardia. Isso explicava por que não parecia preparada para as acusações agora. Nos dias que se seguiram, nossa vida virou de cabeça para baixo. Ademar continuava no hospital, mas sob custódia policial. O acidente tinha causado danos sérios que exigiram cirurgia.
O médico que veio de São Paulo conseguiu descolá-lo sem danos permanentes, mas a humilhação pública já estava feita. A história do homem que se colou correu a cidade como fogo em palha seca. Minha mãe foi indiciada por negligência e cumplicidade, mesmo continuando a negar que soubesse de algo. Nós quatro, eu, Dió, Divina e Gercildo, fomos temporariamente enviados para a casa da minha avó paterna, Dona Clélia, que morava numa cidadezinha chamada Marialva, a uns 80 quilômetros de Ibiporã. Vó Clélia era uma mulher forte que tinha criado 6 filhos praticamente sozinha, depois que meu avô morreu cedo. Ela nos recebeu de braços abertos, especialmente a mim. Minha netinha valente, ela dizia, acariciando meu cabelo. Você fez o que precisava fazer para se defender. Não tenha vergonha disso. Foi ela quem me ajudou a entender que o que tinha acontecido não era minha culpa, que eu não tinha provocado nada, como Adhemar sempre dizia, que eu era apenas uma criança que tinha sido vítima de um monstro e agora estava livre. O julgamento de Adhemar aconteceu 6 meses depois. Eu tive que testemunhar, contar tudo de novo na frente de um juiz e outras pessoas. Foi difícil, mas fiz. Levei o caderno comigo. O mesmo que tinha sido usado contra mim agora era a principal prova contra ele. Cada palavra que escrevi naquelas páginas, cada noite de terror documentada, serviu para condená-lo. Ele pegou 15 anos de prisão. Minha mãe teve um julgamento separado. Ela continuava negando que soubesse, mas as evidências contra ela eram fortes. O depoimento do Dió sobre como ela agia, sobre as noites em que a encontrávamos chorando na cozinha, sobre como ignorava sinais óbvios. No fim, ela foi condenada a 3 anos, mas conseguiu regime aberto por não ter antecedentes. Nossa vida na casa da vó Clélia foi um recomeço. Pela primeira vez em anos, eu conseguia dormir sem medo. A casa dela era pequena, mas aconchegante. Tinha um quintal com árvores frutíferas onde passávamos as tardes. Ela nos matriculou na escola local e insistiu que continuássemos estudando. Estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês, ela dizia. E estava certa. Eu tinha 16 anos nessa época e estava 2 anos atrasada na escola por causa de todo o trauma que tinha passado. Mas com o apoio da vó Clélia e dos professores da nova escola, consegui me recuperar. Comecei a tirar boas notas de novo, principalmente em português e literatura. Escrever, que antes era minha fuga, agora se tornava minha paixão. A professora Olga, de literatura, foi quem primeiro notou meu talento. Laurentina, você escreve de um jeito que faz a gente sentir as palavras. Ela me disse um dia, depois de ler uma redação minha. Já pensou em ser escritora? Nunca tinha pensado nisso. Na verdade, nunca tinha pensado muito no futuro. Durante anos, vivi apenas um dia de cada vez, tentando sobreviver. Mas agora, livre daquele pesadelo, novas possibilidades se abriam. Quando fiz 18 anos, recebi uma notícia que mudou minha vida. Tinha sido aprovada com bolsa integral para estudar letras na Universidade Estadual de Londrina. A alegria da avó Clélia foi tanta que ela fez um jantar especial, com direito a bolo de chocolate e tudo. Estão vendo, meus filhos? Ela disse para meus irmãos durante o jantar. A Laurentina mostrou que a gente sempre pode recomeçar, não importa o quanto a vida tenha sido dura. O Dió, que nessa época já trabalhava como aprendiz numa oficina mecânica em Marialva, ergueu o copo de refrigerante num brinde. A Tina, a mais corajosa de todos nós. No dia em que me mudei para Londrina, para morar numa república estudantil perto da universidade, chorei, abraçada à minha avó. Não eram lágrimas de tristeza, mas de gratidão. Ela tinha me acolhido quando eu estava quebrada e me ajudado a juntar os pedaços. Vai, minha filha, ela sussurrou no meu ouvido. Vai construir sua vida. Você merece toda a felicidade do mundo. A universidade abriu um mundo inteiro para mim. Conheci pessoas diferentes, ideias novas, descobri autores que falavam a minha alma. Me formei em letras e logo depois fiz especialização em literatura brasileira. Foi durante esse curso que conheci o Luizinho, meu marido há quase 50 anos agora.
Ele era professor assistente, alguns anos mais velho que eu. Um homem gentil, de olhos bondosos e jeito tímido. No começo, eu tinha medo de qualquer aproximação masculina. Os anos de abuso tinham deixado marcas profundas. Mas o Luizinho foi paciente, respeitou meu tempo, nunca me pressionou. Nossa história de amor foi como devia ser. Construída em respeito mútuo, conversas longas, descobertas compartilhadas. Quando ele me pediu em casamento, 2 anos depois de nos conhecermos, eu já não tinha dúvidas. Este era um homem com quem eu queria construir uma vida. Casei aos 24 anos, numa cerimônia simples na igreja de Marialva, com a avó Clélia chorando de emoção na primeira fila. Minha mãe não foi convidada. Após cumprir sua pena, ela tinha se mudado para o Mato Grosso e raramente mantínhamos contato. Meus irmãos seguiram caminhos diferentes, mas sempre unidos. Dió se tornou um mecânico respeitado em Marialva, casou-se com a filha do patrão e teve 3 filhos. Divina formou-se professora e foi dar aulas numa escola rural perto de Maringá. Gercildo, o caçula, foi o mais longe, estudou agronomia e hoje trabalha numa multinacional em São Paulo. Eu e Luizinho decidimos nos mudar para o Amazonas em 1985, quando ele recebeu um convite para lecionar na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Foi uma mudança e tanto. Do sul para o norte do país, do frio para o calor, dos campos para a floresta. Mas nos adaptamos e amamos a nova vida. Em 1995, depois de 10 anos em Manaus, decidimos nos aposentar e nos mudar para uma cidade menor e mais tranquila. Foi assim que viemos parar em Guaraniaçu, onde estou até hoje. Luizinho faleceu há 5 anos, vítima de um infarto enquanto dormia. Foi uma partida tranquila, como ele merecia. Hoje, aos 73 anos, tenho uma vida tranquila e abençoada aqui em Guaraniaçu. Minha casinha fica numa rua calma, com um quintal generoso onde cultivo minhas ervas medicinais e flores. Tenho um pé de jabuticaba, igualzinho ao da minha infância, que plantei quando me mudei para cá. Demorou anos para dar frutos, mas valeu a espera. Toda vez que como uma jabuticaba, é como se voltasse no tempo e fosse de novo aquela menina despreocupada antes de tudo acontecer. Meu dia começa cedinho com o cantar dos passarinhos. Levanto, faço meu café no fogão a lenha que teimo em manter, mesmo tendo um fogão a gás novinho que meu filho mais velho me deu de presente. Dizem que sou teimosa, mas é que café no fogão, a lenha tem outro sabor, não é mesmo? Tem gosto de memória boa, de aconchego. Depois do café, vou cuidar das minhas plantinhas. Tenho de tudo um pouco. Hortelã para chá digestivo, alecrim para temperar galinha, camomila para acalmar os nervos, erva cidreira para o coração. Cada uma tem seu cantinho especial, cada uma recebe água e conversa. Porque planta é como gente, gosta de atenção e carinho. Tenho 3 filhos maravilhosos, o Bento, que é engenheiro e mora em Curitiba, a Marisa, professora como eu fui, que mora aqui mesmo em Guaraniaçu, e o caçula, Joaquim, que seguiu os passos do pai e leciona história na Universidade de Maringá. E 6 netos que são a luz dos meus olhos. 2 já estão na faculdade, imagina só. Como o tempo voa. Às terças e quintas, como contei antes, dou aula de bordado na Associação de Mulheres. Começou como um passatempo, mas acabou virando algo importante na comunidade. Já ensinei mais de 100 mulheres ao longo desses anos. Algumas vêm só para aprender o ponto cruz, outras para passar o tempo, mas muitas, e isso me enche o coração de alegria, vêm porque precisam de um lugar seguro para conversar. É que o bordado tem essa magia. Enquanto as mãos trabalham, a língua se solta e o coração se abre. Ali, entre linhas coloridas e bastidores, muitos segredos já foram contados, muitas lágrimas já foram enxugadas. E eu, que sei bem o que é guardar um segredo doloroso, escuto tudo sem julgar. Às vezes, só de escutar já ajuda. Nos outros dias da semana, recebo visitas dos netos, faço meus docinhos, o bolo de fubá cremoso é o preferido da criançada, e cuido da casa.
De tardezinha, gosto de sentar na varanda com uma xícara de chá e olhar o movimento da rua. As crianças voltando da escola, os vizinhos passando e acenando, o carteiro entregando cartas. Minha casa é simples, mas é cheia de amor. As paredes são decoradas com os bordados que fiz ao longo dos anos. Cada um conta uma história. O primeiro que fiz depois de me mudar para cá. O que bordei quando nasceu meu primeiro neto. O mais elaborado que levei 6 meses para terminar e ganhou até prêmio na feira de artesanato da cidade. Mantenho contato com meus irmãos, claro. O Dió, que agora todos chamam de Claudionor, nome que ele faz questão de usar, vem me visitar 2 vezes por ano. Traz a esposa e os filhos. Já está avô também. A Divina mora mais longe, em Santa Catarina, mas sempre manda cartas e fotos. O Gercildo, mesmo morando em São Paulo, é o que mais liga, toda semana, sem falta. Tô checando se a senhora não arrumou namorado novo, ele brinca. Com minha mãe, a história é diferente. Depois de tudo que aconteceu, ficamos muitos anos sem nos falar. Quando o meu primeiro filho nasceu, mandei uma carta com a notícia, mas ela nunca respondeu. Anos depois, quando a avó Clélia faleceu, ela apareceu no velório. Estava envelhecida, abatida. Trocamos poucas palavras. Ela tentou pedir desculpas, do jeito dela, sem realmente dizer as palavras. Eu não sabia o que fazer, Laurentina, foi o que ela disse. Tinha medo de ficar sozinha com vocês 4. Não respondi. Não havia o que dizer. Entendi que ela também foi vítima, a seu modo. Vítima do medo, da dependência, da própria covardia. Perdoei, no sentido de não guardar ódio, mas nunca mais tivemos uma relação próxima. Ela faleceu há uns 10 anos, em Cuiabá, onde vivia com um irmão. Fui ao enterro, prestei minhas últimas homenagens e fiz as pazes com essa parte da minha história. Quanto ao Ademar, nunca mais o vi depois do julgamento. Soube que cumpriu a pena completa, sem redução, porque tentou fugir 2 vezes. Quando saiu da prisão, já era um velho. Segundo me contaram, foi viver no interior de São Paulo, onde morreu alguns anos depois, sozinho e esquecido. Não sinto nada por ele, nem ódio, nem pena. É como uma página virada de um livro que não quero mais ler. As memórias daqueles anos difíceis ainda vêm me visitar às vezes, principalmente em sonhos. Acordo assustada, com o coração batendo forte, mas logo me lembro que estou segura, que aquilo ficou no passado. O Luizinho, quando era vivo, me abraçava nesses momentos, não dizia nada, só ficava ali, me segurando até eu me acalmar. Depois que ele partiu, aprendi a me acalmar sozinha. Levanto, faço um chá de camomila, olho as estrelas pela janela, respiro fundo. Aprendi que as feridas podem cicatrizar, mesmo as mais profundas. Claro, a cicatriz fica, e às vezes dói quando o tempo muda, como dizem os antigos. Mas a dor já não comanda minha vida. Consegui transformá-la em algo diferente, talvez até em força. Essa força me permitiu criar meus filhos sem medo, ensinando-os sobre respeito, sobre limites, sobre como amar de verdade. O Luizinho foi um grande parceiro nisso. Homem íntegro, paciente, que nunca levantou a voz ou a mão para ninguém. O tipo de homem que eu queria que meus filhos se tornassem, e se tornaram. Hoje, quando vejo meus netos crescendo, sinto uma alegria que não sei explicar. Eles não conhecem os detalhes da minha história. Contei apenas o básico, que passei por dificuldades na infância, que fui morar com a bisavó deles. O resto, um dia, quando forem mais velhos, talvez contem. Ou talvez não seja necessário. O importante é que eles estão crescendo em lares seguros, com pais amorosos, sem medo de dormir à noite. Quando olho para trás, vejo que minha vida foi como um bordado complexo. De longe, é bonito, com padrões e cores que se harmonizam. De perto, dá para ver os nós, as emendas, os pontos que saíram tortos. Mas é justamente essa combinação que torna cada bordado único, não é mesmo? Se pudesse dar um conselho para a menina assustada que fui um dia, diria: aguente firme, porque vai valer a pena.
A vida ainda vai te dar tantas alegrias que vão compensar cada lágrima derramada. E é verdade. Cada risada dos meus netos, cada flor que desabrocha no meu jardim, cada bordado terminado, cada abraço sincero de uma aluna que se tornou amiga. Tudo isso são pequenos presentes que a vida me deu para compensar os anos difíceis. Aqui em Guaraniaçu, encontrei meu cantinho de paz. As pessoas me respeitam, me chamam de Dona Tina com carinho. Poucas sabem da minha história completa. E está bom assim. Não me defino pelo que passei, mas pelo que construí depois. Sou a professora aposentada, a senhora dos bordados, a avó que faz bolo de fubá cremoso, a vizinha que tem remédio de ervas para qualquer problema. E isso, meus queridos, é a maior vitória que eu poderia ter. Viver uma vida comum, tranquila, sem sobressaltos. Uma vida que muitos talvez achem sem graça, mas que para mim é um verdadeiro milagre. Meus queridos, olhando para trás, vejo que minha força nasceu justamente onde tentaram me quebrar. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Aquele caderno onde eu escrevia minhas dores acabou sendo minha salvação. A cola industrial que usei naquela noite desesperada me ensinou que mesmo nas situações mais difíceis, temos escolha. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Se você passa por momentos difíceis, saiba, existe luz no fim do túnel. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Se conhece alguém sofrendo em silêncio, estenda a mão. Procure ajuda, conte para alguém de confiança. Se não puder falar, escreva, como eu fiz. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência, e viver bem é a melhor vingança. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu que não está sozinho, faça agora sua inscrição e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que existe vida após o trauma. Deixe nos comentários a palavra cicatriz para eu saber que você entendeu a mensagem mais importante. Sempre podemos recomeçar. Faça isso. Agora. Não espere nem mais um minuto. Assim como eu não esperei para mudar minha história, você não precisa esperar para fazer parte dessa corrente de esperança. Obrigada por me ouvirem. Um abraço dessa vovó que aprendeu que mesmo com as mãos trêmulas pela idade, ainda pode tecer os fios da própria vida em um bordado cheio de cores e beleza.